Estamos iniciando mais um Saúde em Foco. O meu nome é Rosiane Rangel, eu sou professora da graduação, residência em enfermagem obstétrica e mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças raras em pediatria. E para conversar conosco, nós temos uma convidada, a professora Geisa Luz, que está conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Geisa! Obrigada, Rosiane. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto. Geisa, eu vou apresentar brevemente o teu currículo, né? A Geisa é enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande, consultora em doenças raras, professora do curso de medicina da Unicesumar, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Genética e Genômica. Então, como eu disse, né, é um prazer tê-la aqui conosco. E para iniciar essa conversa, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, Geisa, o que são as doenças raras? Bom, esse grupo de doenças consideradas raras, elas são mais de 7.000 tipos, né? E 80% delas são genéticas, 20% não genéticas, como infecciosas, adquiridas e outros tipos. Podem ser cânceres raros também, por exemplo. Na literatura, né, segundo a EURORDS, que é um comitê internacional de doenças raras na Europa, existe uma prevalência determinada no mundo, né, e essa prevalência veio da Europa, mas nós no Brasil utilizamos ela também, de 65 pessoas com doenças raras a cada 100.000 habitantes. E de uma população, existe a estimativa aí de 6 a 8% de pessoas com doenças raras. Quando a gente aplica essa estimativa no nosso país, existe aí em torno de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Então, nem parece tão raras assim, né, Rosiane? É muito mais do que a gente imagina ou pensa quando se fala em raridade. Essas 13 milhões de pessoas com doenças raras, né, onde elas estão, já que são tão desconhecidas, né, na nossa sociedade, nos serviços de saúde, não são tão abordadas, por exemplo, nas universidades, nos cursos da área da saúde. Então, esse desconhecimento gera a exclusão das pessoas com doenças raras desde quando elas nascem, né, pela falta de diagnóstico, que ocorre muitas das vezes, a maioria de forma tardia, e uma parcela importante dessas pessoas não conseguem depois, né, com tratamento ou mesmo com diagnóstico, reverter as sequelas. Muitas dessas sequelas são irreversíveis, por exemplo, danos pulmonares, sequelas mentais, né, deficiências mentais que não tem como reverter. Então, o grande propósito hoje, a missão, né, de quem trabalha com doenças raras é a divulgação em toda a sociedade para a inclusão das pessoas com doenças raras na escola, na universidade, no mercado de trabalho e, essencialmente, nos serviços de saúde, para que as pessoas se sintam acolhidas, recebam um diagnóstico precoce, né, se for possível, com o tratamento. Importante dizer que essas doenças, a grande parte delas, 95%, não tem um tratamento medicamentoso, ou seja, uma droga que foi pesquisada para aquela patologia em específico, né? Então, o que acontece? 95% dessas doenças, dessas pessoas com doenças raras, não tem uma tecnologia que vai trazer qualidade de vida necessária. Muitas delas ainda podem desenvolver deficiências físicas e precisam de um suporte. Suporte qual seria? Um apoio de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, da psicologia, da nutrição, da enfermagem, que faz um trabalho incrível, da medicina. Então, todo esse trabalho traz qualidade de vida para essas pessoas que precisam de um suporte multiprofissional. 5% dessas doenças raras tem uma droga, 4%
drogas que amenizam os sintomas e 1% de drogas que atuam exatamente para aquela doença, né? Para aquela mutação genética, uma tecnologia que faz a edição dessa mutação e a pessoa deixa de produzir essa mutação genética que traz aí diversos sintomas, né? E consequências para toda a família. E quando a gente fala em doença genética, Rosiane, a gente não aborda só a família, né? Só o paciente, a gente aborda a família toda, porque pode ser, se for uma doença hereditária, ter outras pessoas na família também que têm a mesma doença. E aí é necessário um aconselhamento genético, uma equipe multiprofissional com geneticista, pediatra, neurologista, equipe de enfermagem, psicologia, né, para atender toda essa família. Geisa, nós temos uma pergunta da acadêmica de enfermagem Karine Bissacotti. Olá, eu sou Karine, acadêmica do curso de graduação da enfermagem na Universidade Franciscana e bolsista FAPERGS. E nós sabemos, né, que existe a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e eu gostaria de pedir para te falar um pouco mais sobre ela. Legal, muito boa essa pergunta. A política nacional de atenção às pessoas com doenças raras e suas famílias foi implementada em 2014. Isso só foi possível diante a união de famílias, associações de pacientes, pessoas com doenças raras, mas também pesquisadores, médicos, biomédicos, outros serviços de interesses, gestores que se uniram e organizaram essa política para atender, incluir pessoas com doenças raras no serviço de saúde. Uma grande necessidade do nosso país que não tínhamos ainda eram serviços de referência em doenças raras, ou seja, serviços criados e que recebiam recursos para esse fim específico. Esse projeto ele veio para criar, implementar serviços. Muitos dos serviços que atendiam pessoas com doenças raras eram centros de pesquisas, né, que já recebiam não um recurso para um serviço de referência, mas recursos para pesquisa. E a partir dessa política, esses serviços possibilitaram aí que eles se tornassem serviços oficiais, né, de serviço de referência em doenças raras. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem um centro de genética clínica ali com geneticistas assim, excelentes que atendem não só o Rio Grande do Sul, como diversas outras famílias de outros estados. E hoje, desde 2014 a 2021, já tem a implementação de mais de 17 serviços de referência em doenças raras em todo o país, geralmente localizadas nas capitais. Então, o objetivo desses serviços é atender esse paciente e família, fazer o acolhimento, fechar o diagnóstico, né, possibilitar o acesso ao tratamento, o serviço, né, encaminhar para um serviço de reabilitação, se for o caso, e reencaminhar esse paciente para a sua cidade, para que ele seja acompanhado lá com o seu médico da família, com o seu pediatra, enfim. Mas esse serviço de referência é o ponto de atendimento ali com seus médicos especialistas, né, geneticistas, naquela doença rara em específico. Então, hoje nós temos 17 serviços em doenças raras, esperamos que sejam outros serviços implementados em outros estados também, em outras cidades, para que atenda, né, essa demanda tão grande de 13 milhões de pessoas com doenças raras. 13 milhões é um número bastante expressivo, né? E a gente tem que conhecer essas políticas, os direitos das pessoas, né? Promover a saúde, a qualidade de vida, né? Porque nós temos esse respaldo, temos os serviços de referência, como tu bem disse, e é importante conhecê-la, né? Essa política existe desde 2014, né, Geisa? Isso mesmo, foi
implementada em 2014. Desde então, temos somente essa política. Eu vejo necessidade de outras políticas serem implementadas também, de apoio social à família, né? O pai, a mãe, ou muitas das vezes é a mãe que realmente encara aí todo o trabalho de cuidado, de idas a médicos e pesquisa. Estudos relatam que uma parcela importante dos pais abandonam a família, então a mãe fica sozinha, né, nesse barco da vida aí, vivendo essa condição do filho. E elas precisam de apoio, né? Muitas vezes elas precisam deixar o seu emprego, se tornam desempregadas e precisam de um apoio, um olhar para elas, né? Então, envolve muitos aspectos sociais também. Geisa, nós temos outra pergunta da mestranda enfermeira Maria Isabel. Vamos rodá-la? Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Isabel, eu sou enfermeira, eu faço parte do mestrado em Saúde Materno-Infantil da UFN e gostaria de saber um pouquinho mais sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal. A gente sabe, então, que esse programa ajuda a identificar algumas doenças raras e eu gostaria que a senhora, então, falasse um pouquinho mais sobre isso. Desde já, então, muito obrigada. Vamos lá, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi implementado em 2001 e trouxe aí uma ponta de esperança, né, para o nosso país, para detectar precocemente doenças raras. Esse programa surgiu inicialmente com 6 doenças, né? Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, a fibrose cística. Inicialmente eram 4 doenças e depois foram incluídas mais 2, que é a deficiência de biotinidase e depois a hiperplasia adrenal congênita. Então, desde 2001, olha só, nós estamos aí fazendo a triagem dessas 6 doenças. Mas pensando assim, olha, Rosiane, em torno de 13 milhões, 6 doenças é muito pouco, né? Para realmente ter um impacto na vida desse grupo tão grande de pessoas. Então, há um longo tempo já, as associações de pacientes, famílias, a gestão pública tem buscado, né, discutir esse assunto para se ampliar para outras doenças raras também. E, finalmente, mês passado, no dia 29 de abril, no Senado foi aprovado a ampliação de novas doenças para serem detectadas no teste do pezinho, na triagem neonatal do SUS, estou falando, né? Para mais 53 doenças raras, que são aí em torno de 14 grupos de doenças raras, que serão inclusas no teste do pezinho. Foi aprovado agora e tem um tempo aí de até 1 ano para ser implementado, né? Então, acreditamos que a partir do ano que vem teremos aí mais um grupo enorme de doenças raras para serem identificadas e crianças serem salvas já nos seus primeiros dias de vida. O objetivo fundamental é diagnóstico precoce. E eu vejo aí a importância do trabalho de toda a equipe multiprofissional, mas do profissional enfermeiro essencialmente. O enfermeiro tem um papel desde ali do pré-natal, né, na conversa com a mãe, na orientação dos pais, sobre esse exame, da sensibilização, desse alerta para essa mãe sobre a importância da coleta quando ela tiver a alta hospitalar, de lembrar lá a enfermeira ou médico, fez a coleta do teste do pezinho do meu filho? Né? É um direito dela como mãe, da criança, um dever do hospital. Geralmente é coletado após 48 horas de vida, né? Tem hospitais que é de 48 horas até o quinto dia útil de vida dessa criança. E aí, esse exame, lembrando bem que ele não faz o diagnóstico, ele identifica, seleciona as crianças possíveis que tenham uma doença rara. E aí se repete o exame depois, e se deu alterado, aí sim que é encaminhado para fazer os exames confirmatórios. E a partir da confirmação, né, se faz o diagnóstico, acompanhamento dessa criança. Então, essa política ela veio para
para trazer um pouco de esperança para nós que trabalhamos com doenças raras. Sabemos que o diagnóstico clínico pode demorar muito, mas esse exame pode ser identificado ao nascimento, ali os primeiros dias de vida, mesmo que ela não tenha ainda os sintomas. E é importante alertar os pais, né? Mesmo que o filho esteja bem, né? Não tenha sintomas, ele esteja aparentemente bem, ele pode sim ter uma doença rara. E se identificado no teste do pezinho, ele precisa ser acompanhado, mesmo sem os sintomas, porque ele tem ali uma mutação genética, né? Então está ali naquele bebê. Em uma hora pode manifestar esses sintomas. Fazendo esse acompanhamento precoce, o tratamento vai diminuir o agravamento desses sintomas, essa criança vai crescer, não vai ter danos no seu organismo, principalmente o mental, né, que impossibilita a produção social, assim, uma criança que vai para a escola, vai entrar no mercado de trabalho, vai ter sua família. Então, é um dispositivo tecnológico que nós temos que nós precisamos explorar cada vez mais. E aí a importância do diagnóstico precoce, como tu bem falou, né, Geisa? Porque as pessoas podem continuar desenvolvendo todas as suas atividades, né, mas realizando aí o tratamento adequado, então tendo qualidade de vida, né? Não é porque tem uma doença que vai se limitar a essa situação e não vai poder realizar mais nada. Não é nesse sentido. Então, o diagnóstico precoce, o preparo dos profissionais da saúde para estar, né, encaminhando essas pessoas é extremamente importante. E pensando nesse contexto, Geisa, tu, né, circula por diferentes locais com as tuas palestras, os eventos que tu faz, as consultorias, enfim. Eu gostaria de saber, assim, como tu percebe esse movimento nas academias, né, nos cursos de graduação, pós-graduação, no que tange às doenças raras. Existem alguns movimentos, disciplinas específicas, como que tu percebe isso num contexto nacional? Olha, eu vejo, acompanho muito as ligas de genética médica, né? Eu acho que por meio das ligas, genética médica, interdisciplinar também, a enfermagem está se organizando bastante. Eu sou orientadora da Liga de Genética Médica aqui de Maringá, e por meio das ligas está sendo possível ampliar esse conhecimento das doenças raras nas universidades, né? E isso é incrível, porque é possível, então, sensibilizar estudante, até mesmo fazer uma residência depois na área de genética e conseguir ajudar as famílias que estão nos serviços, né, a identificar essas pessoas com doenças raras, auxiliar os serviços de saúde. Então, realmente, existe essa lacuna ainda em relação ao conteúdo de doenças raras na universidade. Existe uma discussão já iniciada no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, a respeito aí de futuramente ter uma disciplina, né, na graduação obrigatória, talvez não, mas que tenha uma disciplina disponível para os alunos conhecerem mais sobre essas doenças. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Nós temos uma equipe de enfermeiros incríveis que trabalham já com a enfermagem na genética, na oncogenética, com doenças raras. E temos uma professora, faz parte da diretoria, a professora Milena, da USP, onde ela promove ali uma disciplina sobre enfermagem genética e genômica, onde ela tem ali a possibilidade dos alunos conhecerem sobre esse universo incrível que é da genética, e eles discutem sobre doença rara. É a primeira disciplina na área da enfermagem no Brasil que realmente, assim, está dentro da academia, né? E pode ser, de repente, um modelo a ser utilizado em outras universidades também, não só para enfermagem, como para nutrição, psicologia, fisioterapia, a medicina, para que realmente esse conteúdo seja mais debatido, uma vez que existem 13 milhões de pessoas com doenças raras, muitas delas aí em busca de um diagnóstico, outras, infelizmente, faleceram sem saber que era uma doença rara, sem uma causa. Então, é necessário realmente que discutamos esse conteúdo na universidade, nas ligas, nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, nos TCCs, né, na área de pesquisa, mestrado,
precisa ser explorado cada vez mais. Só assim que a gente vai poder enfrentar esse grande problema que as famílias com doenças raras enfrentam, que é a exclusão social, né? Que acontece a partir do momento que a pessoa com doença rara nasceu, né? Ou muitas doenças também, Rosiane, elas se manifestam na vida adulta, algumas doenças raras, né, se manifestam na vida adulta, que também necessitam desse cuidado, né, dessa pessoa com doença rara. Quais doenças? Doenças de Huntington, ataxias, esclerose lateral amiotrófica, né? Então, só crianças, mas lembrando que 75, né, a literatura traz, 75% das doenças raras se manifestam na infância. Por isso, esse destaque, né, para a população infantil, das pessoas que trabalham na atenção básica, na maternidade, nos hospitais, terem esse olhar especial para essas crianças que têm uma alteração e está há anos, muitas vezes, buscando diagnóstico, essa família buscando, viajando, às vezes vão até para outros países, vendem tudo que tem. Assim, é um desdobramento assim incrível que essas famílias realizam para conseguir um diagnóstico. E eles podem percorrer aí de 7 a 9 anos, 10 anos em busca de um diagnóstico, segundo a literatura, né? É muito tempo, muito desgaste, não só para a família, como para o próprio governo que também tem os seus recursos ali para um diagnóstico tardio. Então, é necessário realmente debater esse assunto na academia para incluir pessoas com doenças raras em diversos contextos. Com certeza. Geisa, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e tu gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria dizer assim, já algumas dicas, né, para vocês. Eu falo que atitudes inclusivas em toda a nossa vida, né, independente se você é da enfermagem, se você trabalha na área do direito, do jornalismo, se você é vendedor, independente disso, tem 3 atitudes que vai ajudar muito para incluir pessoas com doenças raras. Primeiro, respeitar as diferenças, né? Quando a gente vai para um espaço, para um lugar, para um momento social ou na universidade, é respeitar as diferenças. Quando a gente respeita, a gente está respeitando as diferenças também das pessoas com doenças raras, que são mais de 8.000 tipos, né, de doenças raras. Conhecer a rede de apoio dessas pessoas, né? Associações fazem um trabalho incrível, auxiliando aí na inclusão das pessoas com doenças raras. E buscar informação confiável e segura. Nesse mundo aí de tantas fake news, né, que podem excluir pessoas com doenças raras, divulguem nas redes sociais fontes seguras sobre esse assunto tão importante, sobre a inclusão das pessoas com doenças raras, que essas pessoas existem, estão buscando informação, um serviço de saúde, um tratamento, e só com a união de todos nós poderemos mudar essa situação, esse cenário da exclusão social das pessoas com doenças raras no Brasil. Obrigada pelo convite, Rose. Olha, Geisa, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, né, trazendo um pouquinho da informação acerca dessa temática que tu conhece, né, e já trabalha há tanto tempo. Então, foi um prazer mesmo te recebê-la, mesmo que virtualmente. Esperamos em outro momento presencial, né? Com certeza. Muito obrigada e o Saúde em Foco fica por aqui. Então, até a próxima semana.